Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, presentes nesta matriz de São José, e aqueles irmãos nossos que nos acompanham através das mídias sociais de nossa comunidade paroquial. A todos, desejo que a paz de Cristo reine em vossos corações. O Evangelho de hoje começa com nosso Senhor Jesus Cristo caminhando com os seus discípulos. E interessante, Jesus não quer que ninguém fique sabendo que ele está passando por aquela região, que ele está atravessando a Galileia, porque ele quer estar sozinhos com os seus discípulos para os ensinar. O caminho da vida, amados irmãos e irmãs, não é outra coisa senão estar com o Senhor e dele aprender o caminho do céu. Viver é dispor-se a fazer um caminho com Cristo, um caminho de autoconhecimento, um caminho de conhecimento do que é Deus e um caminho de conhecimento sobre a realidade do mundo. Quem vive e está disposto a aprender do Senhor não tem outra chegada, não tem outra meta, não tem outro destino, senão a vida eterna. Cristo com os seus discípulos. E nesse momento, Cristo revela para os seus discípulos o ponto mais importante de sua pregação. Jesus dá a conhecer aos discípulos o centro da sua missão, o motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Cristo veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Cristo revela que irá assumir a cruz, que irá passar pela Sexta-feira Santa, que irá entregar-se como um sacrifício a Deus para a salvação da humanidade e que 3 dias depois irá ressuscitar. Cristo apresenta o ponto mais importante de sua missão. E os discípulos têm 3 reações. E os discípulos, por sua vez, respondem a esta revelação de Cristo com 3 atitudes que eu gostaria que nós meditássemos nessa noite. Porque às vezes são atitudes também nossas. A primeira atitude dos discípulos. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras. A verdade de Deus precisa ser compreendida por nós. Nós precisamos conhecer o amor que Deus tem por nós. Nós não podemos nos contentar com aqueles meses de catequese que fizemos para a primeira comunhão. Nós não podemos nos contentar somente com aquele tempo de formação para a crisma. Nós precisamos estar sedentos de conhecer a Deus, porque não se ama aquilo que não se conhece. Conhecer para amar e amar para conhecer ainda mais, como ensinava Santo Agostinho. Conhecer as coisas de Deus. E o conhecimento das coisas de Deus, ele pode ser dividido em 2 momentos. Em primeiro lugar, conhecer a doutrina da nossa fé. Conhecer aqueles pontos fundamentais que me fazem cristão. Quem é Deus? Quantas pessoas? O que Deus fez na história para me salvar? O que é a igreja? O que são os sacramentos? O que eu devo fazer para chegar no céu? Quais são os mandamentos? O que acontecerá no último dia do mundo? O que me espera após a morte? Ter conhecimento dessas realidades. Conhecer a fé. Mas existe uma outra realidade que nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer a história de amor entre Deus e cada um de nós. Deus tem uma história conosco. Deus realizou tantas coisas na nossa vida e nós precisamos ter a sensibilidade para conhecer, para perceber os sinais que Deus semeou na minha vida. Hoje, você escutou a voz de Deus? Hoje, Deus fez algum sinal em tua vida? Conhecer. Segunda coisa que os discípulos fizeram. Eles não entenderam, primeira. Segunda, eles não entenderam e ficaram com medo de perguntar. Eles estavam com Cristo. Cristo tinha revelado a eles o centro da sua missão. Cristo tinha reservado para eles um tempo para ensiná-los. E eles não têm a capacidade, uma vez não havendo entendido, de perguntar o que significava. Também nós, amados irmãos e irmãs, às vezes sabemos que Deus está conosco. Temos consciência de que os nossos passos não são ignorados pelo Senhor, que Ele nos conhece, que Ele sabe quando nos levantamos ou nos sentamos, que todos os nossos caminhos para Ele são conhecidos. E, no entanto, não falamos com Deus. Este segundo elemento nos chama a atenção para a oração. Como está a nossa oração? A segunda leitura de hoje, São Tiago dizia: pedis, mas não recebeis. Pedis sim, mas pedis mal. Como está a nossa oração? Nossa oração é para a gente informar a Deus do que nós precisamos?
Dizia Santo Agostinho, a oração não é para informar a Deus, como se Deus não soubesse. A oração é para nos formar, é para fazer o nosso coração à semelhança do coração de Cristo. A oração não é para que Deus faça a minha vontade. A oração é para que eu faça a vontade de Deus. Rezar é muito mais do que dizer palavras. Rezar é falar com Deus. Rezar é conversar com o Senhor. Às vezes rezamos distraído, rezamos de modo automático. Às vezes nem mesmo nós estamos entendendo o que estamos dizendo e ainda queremos que Deus nos escute. Rezar, ter um diálogo com o Senhor, um diálogo, não um monólogo. A oração não é monólogo, não é simplesmente falar com Deus. A oração é falar e ouvir, perguntar e responder, deixar-se interpelar pelo que o Senhor nos fala. E por último, amados irmãos e irmãs, eles não entenderam, não quiseram perguntar e ainda discutiam pelo caminho quem era o maior. Cristo caminhando para a morte, Cristo revelando que irá morrer e ressuscitar para nos salvar, e os discípulos preocupados em saber qual deles era o maior. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, ainda hoje, na comunidade cristã, existe a tentação de procurarmos estabelecer quem é o maior, quem manda mais, quem obedece. A comunidade cristã não deveria ser assim. A preocupação da comunidade cristã não deveria ser em quem é o maior ou o menor, mas quem é o servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e aquele que serve a todos. A humildade é a virtude que destrói a força do demônio na nossa vida, porque ele é o arrogante, porque ele é o soberbo, e a humildade nos faz semelhantes a Deus. Nossa Senhora chamou para si a atenção do olhar de Deus por sua humildade. Ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso, a partir de hoje, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. Se quisermos ser bem-aventurados, felizes, devemos ser humildes. E a humildade consiste na verdade sobre si mesmo. Nós somos barro e pó, diz as Sagradas Escrituras. Nós somos criaturas, não somos criadores. E a humildade se fundamenta na verdade sobre Deus. Só Ele é Deus. Só Ele possui a existência em si mesma. Se nós existimos, é porque existimos nele. E Jesus fez um gesto muito bonito. Chamou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem receber em meu nome uma destas crianças, estará acolhendo a mim e aquele que me enviou. Por que Jesus fez esse gesto? Porque a criança é alguém que não pode dar recompensas. Eu posso acolher alguém pensando na recompensa que eu terei depois. A criança não pode recompensar. Acolher uma criança significa acolher o outro gratuitamente, acolher o outro por amor de Deus, não pensando em outras realidades, não tendo escondido na manga um outro desejo. Acolher simplesmente por acolher, não com a outra intenção. Amados irmãos e irmãs, durante essa semana, procuremos transformar este Evangelho em vida concreta da nossa vida. Não podemos simplesmente achar interessante o Evangelho, quem sabe achar até bonito. O Evangelho precisa ser vida da nossa vida.
E cada um sabe como poderá colocar em prática estas palavras do Evangelho. Quem sabe, aprofundando a oração como um diálogo sincero com o Senhor. Quem sabe, compreendendo ou buscando compreender mais a fé, buscando ler na própria história os sinais de Deus. Quem sabe, vivendo concretamente em casa, no trabalho, nos ciclos de amizades, a virtude da humildade, para assim deixar-se plasmar por Cristo e ter o seu coração à semelhança do seu terno e amante coração, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Amém. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé.